E aí guys, aqui é o Yang. E galera, vocês curtem filmes de terror? Eu posso apostar que sim, já que se você estiver vendo esse vídeo e ler o título, provavelmente é porque te chamou a atenção, não é? Pois é galera, então nesse vídeo nós vamos falar sobre os 10 filmes de terror com a maior bilheteria de toda a história. Mas antes, se você não deixar o like nesse vídeo, essa noite o Palhaço It vai visitar sua casa. Então, deixa o like, hein? Or lives to tell it. There's nothing nice. Não importa o quão você seja medroso, com certeza você já assistiu algum dos clássicos do cinema. Talvez com coisas sobrenaturais, serial killers ou então terror psicológico. Afinal, com tantas produções de ótima qualidade, fica difícil de não resistir, não é? Apesar de não alcançarem os mesmos níveis de bilheteria dos grandes blockbusters, aquele filme que são extremamente populares e que todo mundo conhece e são bem sucedidos, alguns filmes de terror também fizeram história com a sua originalidade e a capacidade de deixar todo mundo se cagando de medo no cinema. Então bora conhecer os filmes que mais lucraram em toda a história. Começando então nosso top 10 por O Silêncio dos Inocentes, um filme que foi produzido e lançado em 1991 e dirigido por Jonathan Demme, e talvez você não reconheça esse filme só pelo título, mas se eu te dizer o nome do vilão, você com certeza vai saber. Hannibal Lecter. E aí, lembrou? Pois é galera, O Silêncio dos Inocentes conta com a história de Clarice Starling, que é uma estudante do FBI, que vai então ao encontro com o famoso serial killer Hannibal Lecter. Hannibal Lecter também é um psiquiatra brilhante e ao mesmo tempo um psicopata violento e canibal. Clarice então é aconselhada pelo mesmo a fim de conseguir capturar outro assassino em série. Baseado em um livro de Thomas Harris, o filme faz uma analogia com os estudos de John Douglas e Robert Ressler, dois membros do FBI que conversam com serial killers para conseguir informações sobre os seus crimes e criaram um manual de classificação para eles. O Silêncio dos Inocentes é um filme clássico e é um dos mais aclamados de todo o cinema, e ganhou destaque ao se tornar o terceiro filme na história a receber os 5 principais Oscars: melhor filme, direção, roteiro, ator e atriz. E com um orçamento de apenas 19 milhões... 19 milhões. Quem dera tivesse pelo menos um. O filme alcançou uma arrecadação total de 227,7 milhões de dólares ao redor do mundo. Muito louco, né? E em nona posição, nós vamos de Annabelle 2, A Criação do Mal. Um filme não recomendado para menores de 14 anos, pessoas com problemas psicológicos e especialmente proibidos para pessoas que tenham muito medo de demônio. Brincadeiras à parte, Annabelle 2 é um filme produzido e lançado em 2017, dirigido por David F. Sandberg, e é um filme de dar cagaço até nos mais velhos. Cara, fala sério, se tem uma coisa que eu tenho medo é juntar boneca e criança. Mano, quem concorda, respira. Annabelle 2, A Criação do Mal, é uma continuação direta de Annabelle 1 e conta a história de umas meninas órfãs que moram em uma casa de um fabricante de bonecas, e uma dessas bonecas é do capeta. O filme se passa então com essa boneca satânica tentando assombrar as meninas que moram no orfanato. E por mais besta que o filme possa ser, o filme é muito pesado, bem mais pesado que o primeiro filme da franquia. Annabelle 2, A Criação do Mal, teve um orçamento de 15 milhões e finalizou com uma arrecadação total de 306,5 milhões de dólares. Bastante coisa, né? E no top 8 nós temos Invocação do Mal, outro filme de boneca do Satanás. Porém, esse filme é uma salada de fruta. Tem outros bichos que são meio do mal. Invocação do Mal foi produzido e lançado em 2013 e dirigido por James Wan. E esse é o filme que eu acho que eu menos gosto da franquia. Eu acho bem fraquinho. Não dá tanto medo quanto o segundo filme, mas é um filme muito bom e vale a pena assistir. Invocação do Mal conta a história dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que tentam ajudar uma família a se livrar de influências malignas que assombram a casa deles. Uma curiosidade é que algumas situações macabras foram relatadas no set de filmagem, como cortinas se movendo, objetos mudando de lugar sozinhos e alguns machucados sem explicação. Bizarro, né? Invocação do Mal teve um orçamento inicial de 20 milhões e finalizou com um total de 319,5 milhões de dólares. Bom, então dando continuidade, Invocação do Mal 2, continuação direta do Invocação do Mal. E esse filme é bem melhor que o primeiro e conseguiu consolidar a franquia como um dos grandes sucessos de terror da atualidade. Invocação do Mal 2 é um pouco diferente. O filme traz novamente Ed e Lorraine Warren, mas dessa vez eles vão até Londres, onde uma mãe solteira acredita que espíritos do mal se infiltraram na casa e estão ameaçando a sua família. Invocação do Mal 2 abusa de ambientes sombrios e sombras e vultos, e conta com alguns outros vilões realmente assustadores. Tem alguns sustos que são meio óbvio, mas também tem aqueles sustos que são naturais e bem pensados. Outro destaque da produção é a seleção musical, além da própria trilha sonora que dá um suspense ao longa. O filme teve a melhor estreia já registrada no filme de terror em 26 países, incluindo o Brasil, México, Austrália e todos os outros países da América Latina. Invocação do Mal 2 finalizou com uma arrecadação total de 320,3 milhões de dólares. Um Lugar Silencioso é o nosso próximo filme da lista. Filme que foi produzido e lançado em 2018, dirigido por John Krasinski.
Krasinski. O filme conta a história de uma família do meio oeste que é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. E para eles se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, e a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som. O enredo desse filme agradou a audiência pela originalidade e é uma verdadeira bomba de tensão por conta das cenas super silenciosas, tanto é que o filme possui apenas 25 linhas de diálogo falado. Apesar de utilizar com bastante frequência a língua de sinais, a primeira fala surge aos 38 minutos do filme. A produção até foi elogiada pelo rei do terror, Stephen King, responsável pela franquia It, A Coisa e alguns outros filmes bem famosos. Esse filme é bem parecido com aquele da Netflix, o Bird Box, que o pessoal precisa fechar o olho, permanecer com o olho fechado, para eles não serem mortos por um tipo de entidade também. Um Lugar Silencioso, então, finalizou com uma arrecadação total de 340,9 milhões de dólares na bilheteria mundial. O nosso próximo filme é O Exorcista. Sim, um filme responsável pelo cagaço de muitas pessoas até os dias de hoje. Fala sério, mano, que filme doido. O Exorcista foi produzido e lançado em 1973 e teve uma equipe bem grande de diretores, tais como John Boorman, William Friedkin, Paul Schrader, não sei falar esse nome direito, William Peter Blatty e Rennie Harlin. O Exorcista conta com a história de uma mulher que percebe que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Desse modo, ela pede ajuda a um padre que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ela solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina então dessa terrível possessão. E é aí que a merda começa. Galera, nesse filme aconteceram diversas coisas bizarras durante a gravação. Por exemplo, um incêndio no set de gravações e algumas mortes envolvendo o elenco e diversos outros casos. O longa foi baseado no livro do jornalista Thomas B. Allen, de 1949, que conta a história real de possessão do jovem Robert Mannheim, e foi considerado pela Igreja Católica o testemunho mais completo de exorcismo desde a Idade Média. Então já dá pra perceber que o negócio é louco, né? O Exorcista atingiu uma impressionante bilheteria de 441,3 milhões de dólares. Agora, no quinto lugar, vamos afogar um pouco as coisas com o filme marítimo. Tubarão é o nosso próximo filme da lista. Apesar de ser considerado por muitos como não um filme de terror, o longa contribuiu muito para a consolidação do gênero do cinema. Produzido e lançado em 1975, dirigido por Steven Spielberg, Tubarão é um filme memorável. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido pelo menos um dos filmes. Quem não lembra daquela música clássica que nos dava um puta de um cagaço, imaginando então que a gente tava nadando e começasse uma música estranha do nada. O blockbuster foi o primeiro trabalho de sucesso de Steven Spielberg e impulsionou a carreira do diretor, que tinha apenas 28 anos na época. Além disso, a produção teve vários problemas, desde desentendimento entre os atores e até alguns problemas constantes com o tubarão animatrônico criado para o filme, que vivia dando pau. Mas todo esforço valeu a pena. O filme se tornou o primeiro da história a acumular uma bilheteria de mais de 100 milhões de dólares e conseguiu arrecadar 470,6 milhões de dólares no mundo. Muito dinheiro, né? E se você aí já tá sentindo qual que é o próximo filme da lista, já deixa o seu like, beleza? Considerado por muitos amantes do cinema como um dos melhores suspenses já produzidos, O Sexto Sentido vem com maestria dar continuação à nossa lista. O Sexto Sentido foi produzido e lançado em 1990 e dirigido por M. Night Shyamalan, um aclamado diretor dos cinemas, responsável por diversos outros filmes do gênero. O Sexto Sentido conta a história de um garoto de 8 anos que afirma ver pessoas mortas e recebe a ajuda de um psicólogo para lidar com o problema. E a pesquisa de Dr. Crowley sobre os poderes do garoto causa consequências inesperadas a ambos. O Sexto Sentido é um filme que prende o espectador do começo ao fim, oferecendo uma ampla gama de experiências visuais que são perfeitamente construídas por M. Night Shyamalan. O filme é espetacular e se você ainda não viu, com certeza está perdendo tempo. O Sexto Sentido ele recebeu um total de 6 indicações ao Oscar, incluindo então a indicação de melhor filme, e arrecadou um total de 672,8 milhões em todo o mundo. Aqui no Brasil, o filme se tornou o longa com maior bilheteria e audiência no ano de 1999. E para você que adora palhaços, It, capítulo 2 é o nosso próximo filme da lista. Produzido e lançado em 2019, dirigido por Andy Muschietti, It, capítulo 2, é a continuação direta de It 1, o filme de 2017. Baseado no livro de Stephen King, It conta a história de 7 crianças que são aterrorizadas por um ser sobrenatural que toma a forma de um palhaço chamado de Pennywise. E esse mesmo demônio retorna a cada 27 a 30 anos para atormentar outras crianças. E é nesse mesmo filme que, como nos livros, nós podemos ver pela primeira vez a história e origem de Pennywise, como uma entidade interdimensional e interespacial que veio à Terra há milhares de anos antes dos seres humanos. O filme ainda conta com a consultoria do autor
Stephen King, que mais tarde disse que a produção superou então suas expectativas. It, capítulo 2, conseguiu arrecadar incríveis 683,8 milhões de dólares. E para fechar então com chave de ouro, nós temos no top 10 o filme que teve a maior bilheteria de todo o mundo, It, a Coisa. E por essa você não esperava, né? Foi a maior bilheteria da história para um filme de terror. It, a Coisa se tornou um verdadeiro ícone do gênero através das gerações. A nova versão do longa, que já havia sido adaptada em 1990, conquistou então a audiência com fotografia impecável e ótimos efeitos visuais. Para quem ainda não conhece, It, a Coisa, nos conta a história de um grupo de crianças que se unem para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles então descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos atrás. Algumas curiosidades sobre o filme é que o ator sueco Bill Skarsgård, que chegou a interpretar o Pennywise, disse que chegou a fazer alguns atores mirins chorarem no set de filmagem, e mais tarde ele admitiu que tinha pesadelos constantes durante a gravação do filme. E o próprio escritor do livro divulgou em seu Facebook que um dia, inexplicavelmente, um balão vermelho também apareceu misteriosamente na casa dele. Apesar do orçamento de apenas 35 milhões, o filme teve uma performance incrível nos cinemas e alcançou então a marca de 701,7 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Bom galera, então é isso aí. Esse foi o top 10 com os filmes de terror com a maior bilheteria de todos os tempos. Comenta aí então qual desses filmes é o seu favorito. O meu, particularmente, é Tubarão. Eu gosto muito desse filme. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e falou!